Hi guys! Hoje a gente está aqui com a Larissa. Larissa é professora de português, é minha amiga, minha colega, e ela vai dar algumas dicas muito bacanas do português. Às vezes erros que a gente comete e não percebe, ou coisas que a gente sempre fica na dúvida, né, Larissa? Então é importante a gente se comunicar bem na nossa língua materna também, né? Com certeza. E saber um pouquinho das regrinhas básicas da gramática. Meu nome é Larissa Santiago, tenho 20 anos de experiência no ensino de língua portuguesa. Vou falar um pouquinho dos principais erros nas redes sociais, nos e-mails corporativos e também em propagandas. Um dos principais erros é em relação ao verbo fazer no sentido de tempo decorrido. Que você percebe nas redes sociais, as pessoas colocam assim: fazem 9 anos de namoro, faz 2 anos de casamento, fazem 3 anos de que eu não vejo você. E o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, ele é um verbo impessoal, não há sujeito e, portanto, fica na terceira pessoa do singular. Então, faz 9 anos, faz 10 anos, faz 3 anos. Um outro verbo também que acompanha, sendo impessoal também, é o verbo haver. O verbo haver no sentido de tempo decorrido e no sentido de existir também fica no singular, na terceira pessoa do singular. Então, há 10 livros na estante. Uhum. Então, e se a gente botar ao invés de há, existe, também é no singular? Não, o verbo existir ele não é impessoal, então ele possui sujeito. Então, existem 10 livros na estante. Eu acho que é isso que confunde, né? Existem 10 livros na estante, mas há 10 livros na estante. Exato. Não houveram, né? Isso. Nem houve e não houveram. Exatamente. Por quê? O verbo haver, ele é impessoal no sentido de existir e tempo decorrido, e o verbo existir, ele não é impessoal. Uhum. Um outro erro, assim, frequente, isso mais em propagandas pelas ruas, é em relação vende-se casas. Uhum. Então, você percebe que não há concordância. No caso, vendem-se casas. O que nós chamamos de voz passiva sintética. O sujeito aí é paciente, ele sofre ação verbal e ele precisa concordar com esse verbo. Uhum. Então, alugam-se apartamentos, apartamentos são alugados. Consertam-se sapatos, sapatos são consertados. Então, esse também é um... ajuda a fazer essa troca. Essa troca para poder ver se está certo ou não. Geralmente, os verbos são transitivos diretos, ou seja, que não exigem complemento com preposição, ou são verbos transitivos diretos e indiretos, mas precisa ter o verbo transitivo direto, uhum. Tá? Sem o complemento sem a preposição. Uhum. E um último erro também frequente em relação à palavra anexo. A palavra anexo ele vai concordar com o substantivo a que se refere, então segue o documento anexo. Segue a foto anexa. Então, seguem os documentos anexos e seguem as fotos anexas. Então, não sei se vocês perceberam, o verbo também vai para o plural, uhum. Se o substantivo for para o plural. O verbo e o substantivo no plural. Isso. Uhum. Legal. Uma outra dúvida que o aluno também... Ele pode usar em anexo? Pode usar a expressão em anexo, só que a expressão em anexo é invariável. Então, você só vai precisar prestar atenção mesmo na estrutura que você for construir. Segue em anexo o documento, seguem em anexo os documentos. E aí em anexo não concorda. Não concorda, uhum. E só precisa prestar atenção na estrutura que você vai escrever. Então, isso é muito comum nos e-mails, né? Uhum. Você manda algum documento, algum anexo ali. Então, você precisa escrever direitinho. É verdade. Existem milhares de dúvidas, né? A gente, na língua portuguesa, é muito complexa e a gente, às vezes, fica realmente na dúvida se usa um ou outro termo. Se vocês tiverem alguma outra dificuldade, alguma outra dúvida, pode postar no comentário. A gente quer fazer um outro vídeo sobre isso, porque esse é um assunto bem extenso, né? Então, é isso aí. Obrigada, Larissa. Obrigada. Bye, bye. Tchau.